eles criaram uma situação que rompe com esse arcabouço de autoridade externa, a autoridade do Estado, a autoridade da igreja, as figuras de autoridade, né, tradicionais, das instituições e das pessoas, dos indivíduos, o chefe de família, etc, etc. Então, isso vai caindo por terra, mas enquanto isso existia, isso criava também um certo arcabouço de estrutura e segurança. Isso dava uma certa coerência e coesão a como as coisas eram. É Uhum. verdade que isso não era questionado, e agora tudo é questionado e se começa a romper com isso. Uhum. Mas, quando você rompe com isso, você fica livre disso, mas não significa que você está livre para. Ou seja, Uhum. que você já tenha a força interior para se sustentar completamente desde o seu íntimo e É, agora oferecer o que antes era dado de fora. Essa pois é. coesão, essa coerência entre o que você pensa, o que você sente, como se relaciona e o seu atuar. Então surgiram situações, por exemplo, a partir do movimento hippie, tornou-se imperativo para os jovens casais ir no sentido contrário daquele que eles vivenciaram Uhum. com seus pais. Eles Uhum. não queriam mais a distância emocional e nem o autoritarismo, as restrições severas. Aí se vai para o oposto, né? Vai do 8 para o 80 e aí surge uma permissividade e Uhum. pais que são amigos disfuncionais e anacrônicos, né? Estão Exato. fora do tempo e do lugar, porque vai ter a hora de a gente ser amigo dos filhos. Eu estou Claro. nesse momento agora. Aham. Mas enquanto eles Claro. estão entregues e em processo de formação, né? Sob nossa responsabilidade, a gente precisa estar nesse lugar de uma autoridade. Isso. É. Autoridade que eles buscam, antes que eles possam se converter na própria autoridade de si mesmos. Uhum. Então, quando a gente olha para a época que a gente vive, isso é um sinal dela. Essa busca da transferência da autoridade externa para a autoridade interna. Mas isso não acontece da noite para o dia, né? Então, isso é uma construção que leva tempo. Então, o que de imediato a gente experimenta é o ocaso, o crepúsculo daquelas referências externas, quando a luz do novo dia, né, que vem do sol interior, ainda não surgiu. Então, a Isso. gente está naquela coisa assim que precede um alvorecer, mas ainda não é claro o bastante. Então, a Ana, eu vou gente fazer precisa. uma. Não, desculpa, tem uma questão de linguagem que eu acho interessante, que eu enfrento nas palestras que eu faço, mesmo nas consultas, eu gosto de fazer chamar atenção para uma questão de linguagem, uma questão cultural do que é autoridade. Porque Sim. para o brasileiro, de maneira geral, autoridade significa muitas vezes autoritarismo. E Uhum. autoritarismo é o exato oposto do que é autoridade. É, E eu acho isso tão legal, tão importante dizer, porque a autoridade aqui é de fato essa postura que emana uma segurança e um caminho a ser seguido, né? verdade. É tão Eu gosto importante. de desencantar um pouco as palavras, né? E se você Aham. pensa em autor, idade, a Uhum. idade é o tempo em que você tem o domínio da história como autor. Você não está Uhum. nem no lugar do ator, nem do Isso. personagem, mas Uhum. daquele que assume domínio e maestria, né, sobre a Uhum. própria vida, e nesse sentido, ele pode ser reconhecido como uma autoridade, não uma autoridade suposta e nem imposta, né? Isso. Mas que se manifesta e acaba suscitando no outro o respeito e a devoção, né? E Isso. isso é fruto de uma conquista, né? Exato. Então, é como se a gente ainda tivesse num lugar meio. Eu usei a imagem que precede o alvorecer, né? Uhum. Então, a Uhum. gente ainda está um pouco nessa escuridão. E isso Uhum. precisa, a gente precisa clarear, elevando à consciência o que já foi instintivo e guiado por uma sabedoria. Mas essa sabedoria se esvaziou desse instinto, né? Ex- Ela está esvaziada. E, assim, é muito louco dizer isso, mas eu vejo mulheres que, por exemplo, dão à luz e hoje elas precisam de doulas, né?
de profissionais que estão ali para ajudá-la, para assessorá-la, para aprender de novo a carregar um bebê no colo, a amamentar, as coisas mais básicas, supostamente naturais e instintivas, têm de ser apreendidas e a gente Uhum. precisa hoje se preparar. Então eu É, percebo que a gente vive numa época em que tanta gente se prepara para situações que eventualmente nem vão acontecer, né? E se aham, prepara para uma carreira, depois chega lá e troca. é, Era isso que eu queria. E não se prepara para aquilo que é tão nobre e certo, né? Se você uhum, quer constituir família, então, assim, a gente tem filho para nossa conveniência, para um desejo de, né, se perpetuar na posteridade, ou a gente está aqui para servir, né? É por amor. É uma exato. primeira coisa para se perguntar, né? Uhum, Mas uma vez que eles venham, e às vezes até nos pegam de surpresa, pode não ser planejado, aconteceu comigo, com o primeiro, né? uhum, Mas eles despertam na gente uma capacidade, uma disposição de sacrifício, que eu acho que é a característica essencial desse amor que quer nascer entre nós. E uhum, essa disposição para esse sacrifício, ela se traduz começando num estado de presença, começando com um primeiro gesto de amor, que é prestar atenção no que a criança precisa, né? pronto. Primeiro. E a gente vive num tempo que tem um monte de inimigos dessa coisa, que é a Isso. presença e a atenção, né? Tudo que é roubar a tua atenção, nós somos adultos hoje muito fragmentados em relação à própria consciência e esse estado de É, presença. E então total. isso também precisa hoje ser cultivado, a gente precisa se dedicar em determinados momentos ao cultivo da calma interior e da presença, igual as pessoas vão fazer academia e vão É, cultivar momentos onde o seu corpo, né, vai ser ali, de alguma forma, exercitado em funções que de outra forma se tornariam cada vez mais delegadas, né, às comodidades do mundo materialista. Hoje a total. gente não anda, não sobe uma escada, pega uma escada rolante, não É, caminha, pega um carro, né, pega um veículo. Então, quantas coisas antes não precisava fazer porque na própria vida a gente era ativo. é, Hoje você precisa buscar artificialmente o exercício para compensar o sedentarismo que se instala de outra forma. exatamente. Então, Exato. em outros âmbitos da vida das relações, a gente também precisa agora cultivar o que compense o bombardeio sensorial que a gente, né, recebe, sem muitas vezes ter o filtro e a consciência que elabora estas coisas. Uhum, Então, o estado de presença é a primeira coisa que a criança vai solicitar de nós. Porque é exato. essa presença que vai criar a atmosfera fecunda na qual o mistério desse ser pode pouco a pouco se revelar, né? A gente na antroposofia conhece um pouco das bases nas quais o Steiner fundamentou um caminho de ciência que também olha para o espiritual, né? Mas parte do sensorial e conduz até transcender o abismo entre o sensorial e o suprassensível. E esse caminho começa no Goethe, né? Uhum, E Goethe tinha essa observação fenomenológica. Então, esse aprender do livro da vida, ler no livro da vida, isso é tanto mais necessário hoje, porque eu acho que ninguém tem dúvida que as crianças estão vindo diferentes, ah, é. não é? A gente não vai encontrar respostas para as indagações que elas vão fazer nascer no nosso íntimo nos livros antigos. Porque Exato. isso não é mais conhecimento passado, é algo que tem que ser descoberto hoje, naquilo que acontece. E é preciso ter a coragem de se abrir com devoção e pesquisar, pesquisar na Bíblia. Então, o primeiro gesto do cuidado e de proteção ao mistério do ser é esse, atenção e presença, né? E aí a gente vai se sintonizando e criando vínculo, como a gente até já conversou da outra vez, né? Em relação às Exato. necessidades irredutíveis da criança. Mas daí ela começa a se mostrar, e aí a gente precisa ter noção do que a cada tempo é tempo de ser. Aí Isso. entra em nosso socorro muito do que a antropologia antroposófica nos permite conhecer, né? Com as leis que regem um desenvolvimento salutar do ser humano. Então a gente começa a descobrir que
existe um processo com uma sabedoria intrínseca e ele vai se revelando pouco a pouco. Então, o estudo dessas leis nos dá olhos para ver. Então, quando você junta a atenção, a disposição dessa consciência desprovida de crítica, que não quer diagnosticar, avaliar, mas conhecer o valor intrínseco, né? Que é um pouco diferente. Então, É. conhecer aquilo que vem e se manifesta nos seus próprios termos, e não segundo os meus preconceitos. Então, Isso. se eu ganho olhos para reconhecer isso através de um conteúdo conceitual sobre o ser humano, né? Uhum. Então, isso me possibilita fazer esse acompanhamento. Então, o segundo gesto desse cuidado é o acompanhar. Mas o que Uhum. que é acompanhar? Acompanhar é aproximar dessa criança tudo o que nutre as disposições que nela vão emergindo, no corpo, na alma, do seu ser espiritual. Então, se eu descubro o que que emerge a cada momento e reconheço isso na prática, então eu vou saber de que estímulos nutri-la, o que Exa- aproximar, mas também do que eu tenho que preservar, porque ainda não está no tempo. E Uhum. fazer algo antes do tempo pode matar Uhum. possibilidades, não é? Uhum. Que antes eram extremamente fecundas, era uma grande promessa e elas podem ser obscurecidas, Sim. né? Então a gente precisa primeiro da atenção, da presença, daí a gente precisa da paciência, da perseverança, aliada a esse conhecimento do devir, do vir a ser, e aí a gente precisa aprender a como interpelar a criança cada vez que Uhum. ela sai do prumo, né? Uhum. Porque haverá circunstâncias ou condições menos favoráveis, né, ao seu próprio desenvolvimento, onde ela, por vezes, se perde de si mesma. A criança tem um fluxo dessa automanifestação criativa, mas todos nós, né, podemos nos desviar disso, do seu Exato. próprio destino interior. E esses são os Uhum. momentos que ela vai cometer erros, comportamentos inconvenientes, eventualmente, né, por estresse também vai adoecer. E como é que eu Uhum. interpelo essa criança de modo a devolvê-la a si mesma? Não de Uhum. uma forma punitiva, É. nem barganhando por uma Isso. recompensa. Uhum. Então, aqui entra como é que a gente vai estabelecendo os limites que permitem a essa criança desenvolver pouco a pouco autodomínio e autenticidade na sua Isso. automanifestação, que é um equilíbrio, né? Como um pássaro, tem duas asas, né? Uhum. Ela precisa ter autodomínio porque não é só ela quem tem a própria vontade. Ela vai conviver com outras crianças e nós convivemos com outros seres humanos que também têm que poder exercer a sua vontade onde ela cabe. Uhum. Então, às vezes, eu preciso refrear a minha para ceder o espaço em respeito a outro. Não posso fazer Sim. tudo que me dá na telha ou tudo que eu É. tenho desejo, né? Tem aquilo que cabe e tem aquilo que não cabe. Mas Uhum. existe um caminho de a gente interpelar e lembrar a criança quem ela está destinada a ser. E eu te É. asseguro, não é com castigo e recompensa, Ah, né? não. É através de- da vivência, se ela é muito pequena, ou da imaginação, ou da conversa que leva ao reconhecimento da consequência malévola que advém do seu agir. Uhum. Quando ela pode vivenciar isso, isso suscita nela uma culpa, de certa maneira, uma aflição, né? Uhum. E esse é o momento decisivo onde a gente precisa, então, justamente distinguir o ato da criança dela mesma. E a Ah, criança precisa ser assegurada de que não tem nada que ela possa fazer que diminua nosso amor por ela. O amor é incondicional. Mas o ato pode ser inadequado naquele contexto e precisa ser reencaminhado, reendereçado, reconduzido a uma reparação. Então, uhum. não se trata de punir, mas de achar o ato que repara, aprender a reparar e a transformar, né, o erro numa competência nova. E de outro lado, em lugar de ficar barganhando por uma recompensa que só vai suscitar um interesse pessoal e egoísta, né? Procurar a motivação, procurar sensibilizar e motivar. Mas eu só Uhum. posso motivar uma criança se eu conhecer os critérios de motivação, e eles são distintos em cada fase do desenvolvimento. Eu preciso abordar a criança através do lúdico, se ela é bem pequena.
sim. né? Eu preciso ir pelo afeto quando ela está nessa fase entre a troca de dentes e a puberdade. E eu preciso ser extremamente autêntico, verdadeiro e fazê-la chegar por si mesma ao reconhecimento da verdade através de perguntas ou histórias onde eu humanamente conto do que eu aprendi, os meus erros, meus acertos. Mas se eu determinar a direção para ela, é possível que um adolescente queira fazer justamente o contrário ou o Claro. diferente. O negócio dele agora é responder a um anseio de autonomia. É, ele está se diferenciando de você, né? Ele quer essa Exato. diferença, ele precisa dessa diferenciação, né? Exato. Então, eu preciso ter a atenção, preciso poder saber acompanhar, tenho que Uhum. aprender a interpelar e talvez o último gesto que sintetiza todos os outros e passa pelo fio condutor da autoeducação chama-se curar. Uhum. Uhum. E curar significa que os nossos filhos muitas vezes vão tocar em algo dentro de nós que não está resolvido. Uhum. Na verdade, eles só terão comportamentos que nos desafiam, que nós sentiremos como desafiadores, quando a gente não tiver para isso uma resposta clara e satisfatória, certo? Uhum. Senão não Uhum. seria desafiador, né? Se eu Claro. soubesse lidar. E por que que eu não sei? Ou porque eu não recebi a referência e não a desenvolvi adequadamente, né? Ou eu recebi, mas veio de um jeito transviado e aquilo ficou mal parado, como um problema não resolvido na minha alma e na minha história. E é exatamente aí que os filhos vão tocar. Então, como espelhos, né? Uma habilidade impressionante, né? É, como espelhos de um outro Somos tempo, isso. eles vão evocar, muitas vezes em nós, estados emocionais, né? Emoção, algo que vem de exterior, do fora, e põe em movimento o que jaz em mim. Então, Uhum. eu vou ser levado através dessas provocações a buscar me curar dos meus condicionamentos passados, para oferecer à criança a referência que a reintroduz na sua própria humanidade, segundo a sua própria disposição, né? Sim, Eu diria que esse é o caminho da parentalidade consciente. Nós muito bom. procuramos fazê-lo em comunidade. Porque Uhum. hoje é muito, muito difícil, eu diria impossível, fazer sozinho. Então, Uhum. lembra que a Uhum. gente começou daquela coisa da consciência instintiva? Sim, Quando a gente vê antropólogos, né, e sociólogos falando de povos aborígenes, como os da África, muitas vezes, né, são tá. citados, e se fala da sabedoria dos seus provérbios, um que todo mundo conhece é esse, né? Precisa a aldeia inteira para educar cada criança, Exato. né? E a gente tem que reconstituir essa aldeia porque ela se fragmentou, ela se diluiu. As famílias também estão como estruturas, como instituição, num processo de dissolução, mudança para uma nova instituição de família, talvez menos baseada no laço de sangue e mais fundamentada no propósito comum, nos valores Exato. que em comum a gente elege, né? Então, Uhum. com quem a gente quer ir para o mesmo lugar? É com Uhum. essas pessoas que a gente vai formar uma rede de apoio, né? Exato. E é com elas que a gente, de um lado, pode ficar vulnerável, autêntico e assumir, não sei, aqui eu não sei o que fazer. E ouvir de vez em quando um eu também tão consolador, né? É. E Eu também que não é, sei, o também não sei. desespero, E no né? mínimo a gente já não está mais tão sozinho, no mínimo. Exato. E já tem mais alguém para procurar junto, É. né? Então, um dos pilares da nossa escola de paz é a comunidade. Comunidade. Primeiro Né? pilar, o segundo Isso. pilar. O segundo pilar é o conhecimento do ser humano no seu devir Hum. e, como contraparte, o autoconhecimento e autoeducação. Um é Uhum. a polaridade ou a contraparte do outro, né? E o último pilar seria esse aprendizado do olhar, do pensar fenomenológico, que nos possibilita cada vez mais apreender o significado que pertence a cada situação, a cada ser, e não aquilo que a gente muitas vezes projeta ou impinge como um conceito, né? Ou um pré-conceito. Então, se eu compreender as situações
e o ser ao qual eu queira me dedicar, com o qual eu queira interagir, né? Se eu tiver disposto a trabalhar em mim para oferecer aquilo que eu compreendo que ele necessita, muitas vezes eu ainda não tenho a prontidão do resultado, mas o Sim. amor ao processo e essa decisão tomada de uma maneira inequívoca nessa direção já é suficiente para Uhum. produzir uma mudança salutar, porque as crianças reagem, respondem a isso. E aí elas vão facilitando para nós, sabe? Porque muitas É, vezes né? elas chegam e verbalizam ou se comportam de uma maneira e a gente tem um insight. É E incrível como isso acontece. é uma generosidade, né? Eu falo isso com pai e mãe, assim, criança 100% das vezes é generosa, extremamente generosa. É como se ela perdoasse a gente na medida em que ela percebe que existe sim um comprometimento verdadeiro com o processo, né? De Exatamente, autoeducação, né? exatamente. É. Então, isso eu diria é o mais essencial. E a gente se dedica, então, na escola de pais, na escola de famílias, né, como a gente passou a chamar a partir de uma certa Uhum. altura, para ser mais inclusivo, eu diria hoje até que transcende até o conceito de família. Hoje é uma comunidade da arte de cuidar, né, de Que cuidar do legal. ser. Porque a gente tem, na escola de famílias, a gente tem profissionais que sequer são pais, né, mas trabalham com famílias, se Uhum. interessam por crianças. Então, qualquer um que está nessa posição de cuidador, seja como professor, como terapeuta, como, de fato, um pai responsável, né? Um, um, um pai de coração, um pai afetivo, né? Um pai que se elege para esse lugar, né? O que é eleito pela criança por ele. Exato. Sim. Às Então, não vezes. importa, se você tem alguém que te importa, né? Que suscita em você esse desejo de amar e de ser melhor por causa disso, está dentro, né? Está dentro Isso. do escopo dessa escola de famílias, né? Tudo Uhum. isso está lá. E então a gente começou assim, a partir de questionamentos dos pais da classe do meu mais novo. Eu já era uma mãe Ah, que casada, interessante. né? Uhum. Assim, ele era o caçula de três, e eles têm 8 anos de diferença, do primeiro para o último. Então, já tinha alguma experiência e tinha muitos pais de primogênitos. E eles estavam naquela fase que a gente chama do Rubicão, né? Aquela fase sensível no desenvolvimento da criança, e os pais estavam, assim, muito perdidos. Aí eu, percebendo, sugeri: vocês não querem sentar, a gente conversar, talvez ler alguma coisinha que ilumine esse momento que eles estão vivendo? Começou assim. Começou como um pequeno embrião de um grupo de estudo e partilha, e foi crescendo. E aí eu tomei conhecimento que a escola tinha feito, né, nos seus 50 anos, um grande encontro para rever a sua biografia e se propor metas para o futuro. E entre essas Ah, metas que bom. havia um seminário para pais, né? Uhum. E aí, quando eu me dei conta, bom, mas isso já existe como um desejo há tanto tempo, o que falta para fazer acontecer? Faltava quem, né, realmente assumisse responsabilidade pelo impulso. Eu falei, então, vamos embora. Fui conversar ao longo de 2008 com todos os grêmios da escola, os grêmios deliberativos, né, a coordenação do ensino infantil, ensino fundamental 1 e 2, médio, assim por diante, mantenedora. E aí a ideia foi muito bem aceita por todos. Uhum. E aí a gente constituiu, sob o guarda-chuva de uma escola de famílias, esse grupo que eu coordenava, que era de fato um grande laboratório, a partir das perguntas existenciais, das angústias com as quais os pais estavam vivendo. O primeiro momento era sempre acolher, escutar e colher as perguntas. Uhum. E aí trazer algum conteúdo que fundamentasse uma compreensão, mas uma compreensão que não só iluminasse aquilo, mas permitisse, a partir do reconhecimento, né, do verdadeiramente bom, que a gente queira fazê-lo, né? Então, não é Uhum. porque a escola tem uma regra assim, o assado, não é esse o caminho. Nós estamos na época da alma da consciência. Então, é pela consciência do verdadeiramente bom que a gente queira instituí-lo. Só que com o tempo a gente foi descobrindo, não basta eu saber. Saber o que é bom eu É. agora até entendo. Mas Hum. essa mentalidade que eu adquiro agora, ela está em contradição com o meu fazer que foi Uhum. moldado por uma outra Uhum. mentalidade, aquela que eu estou querendo Uhum. deixar para trás, mas que É. entranhou em mim, está enraizado em mim, principalmente daquilo que eu aprendi, por exemplo, né? Exatamente. Sem uma consciência
participativa da elaboração daquilo. É. Então, né, entrou meio que de uma forma instintiva, condicionada. E agora Sim. a gente vai se haver com isso. O que que me Uhum. impede? O que que desde o meu íntimo se levanta contra isso numa outra direção? Aí vem a autoobservação, vem a autoeducação, vem esse trabalho fenomenológico também consigo mesmo. E aí exercícios que nos habilitem ao desenvolvimento das competências, das capacidades que são requeridas para que a gente possa corresponder às demandas da criança. Ah, Então, que interessante. É uma escola mesmo, né? é Tem uma escola mesmo. tarefas ativas, Tem né? tarefa, tem tarefa. E as Hum. tarefas acontecem. Tem um momento que é individual, que é aquilo que cada um só pode preparar por si mesmo. E aí tem as trocas em grupos menores e tem um momento do plenário, né? Uhum. E aí, às vezes, a gente traz um conteúdo a partir de uma indagação. Daí a gente, às vezes, faz o caminho contrário. A gente começa observando uma situação concreta. Então, a Uhum. gente vai aplicando os exercícios de observação na prática. E aí a gente descobre, né, é uma outra coisa bem em contraste com a mentalidade corrente, que quanto mais a gente amplia as possibilidades de compreensão, maior a chance de que emerja naturalmente aquilo que é a verdadeira solução, ou Aqui. as alternativas, né, de solução, porque não é que exista uma única. Porque, em geral, a gente foi condicionado no mundo, diante de um problema, a querer resolvê-lo. E aí a gente Claro. fica ansioso pelo resultado da resolução. E aí a gente faz como é hábito da própria ciência natural. A gente se desconecta do problema e fica formulando hipóteses, sugerindo, já fez Exato. isso, já fez aquilo. Ou quer pegar o que foi bom para um e tentar aplicar, mas é um outro contexto, são outras pessoas com outra índole. Então a Exato. resposta não é necessariamente a que vai ser válida para outro. Por Uhum. isso é que a gente chegou nesse formato. Porque as pessoas, a Uhum. uma certa altura, olhavam para mim como se eu tivesse todas as respostas, o que não, né? E segundo, a resposta a qual eu cheguei, e que, por fim, né, pôde ser validada e comprovada na experiência, foi para a minha história, com os Uhum. meus meninos, né? Uhum. Não necessariamente é a que vai resolver para uma outra família. Então, como é que eu comecei a olhar assim, como é que foi o processo que eu fiz para chegar nisso? Como é que eu posso desenhar experiências ou exercícios que conduzam a esse aprendizado as pessoas para que elas cheguem às suas próprias respostas e não Claro, confiem naquela que eu poderia dar, porque eu claro. Senão, tenho que doutora Ana poder chegar às Paula, suas, não é? lógico, doutora Ana Paula lançaria um livro, né? Seu Filho Perfeito e Sua Parentalidade Perfeita em 100 lições, compre aqui, pronto, acabou, Não tem né? receita. Faça isso e acontece aquilo, faça isso. É. Da Graças a receita Deus, né? pronta, não tem, mas tem caminho, tem caminho. E trilhando esse caminho, com fidelidade, com paciência, com perseverança, que são todas as condições preliminares e atributos que a gente precisa num caminho de disciplina espiritual, É, né? Então, no calma, fundo, você pode, humildade. exato, você pode fazer do caminho da parentalidade, quando você o toma como uma responsabilidade sagrada e a Uhum. motivação para se tornar um ser humano melhor, ela pode se tornar de fato o seu caminho de autodesenvolvimento consciente, isso é, do seu desenvolvimento espiritual. Uhum. Então, tudo o que é o caminho da iniciação, eu o vejo transplantado para o contexto da parentalidade, Nossa, que importante, que sabe? óbvio de um jeito, mas que fundamental pensar isso e observar que isso, digamos, é um caminho que é o mesmo caminho de uma espiritualização verdadeira, né? É. Então, foi um pouco assim que a coisa se constituiu. No começo, a Uhum. gente tinha também oficinas que eram generosamente doadas pelos professores, porque como essa escola de famílias acontecia dentro de uma escola Waldorf, Uhum. que tem uma experiência muito diferente daquela que muitos pais tiveram na sua referência de escolaridade, né? Uhum. Então, muitos pais também estavam sedentos, desejosos de compreender um pouco melhor. E como a Perfeito. gente já comentou um pouco antes, né, Michel? Uhum. Às vezes tem pais que vêm de uma educação, vêm de condicionamentos que não os autorizam a entregar o seu filho para uma prática que para ele se assemelha a coisa de mulher. Fazer Exato. tricô, É, né? Dançar, fazer euritmia, nossa, né?
Então, enquanto ele não vivencia e quebra esse preconceito, enquanto ele não pode perceber o que isso forja ou contribui para a formação da individualidade do filho dele, então ele não entrega mesmo. Ele pode nunca dizer nada contra, mas secretamente ele guarda esse Uhum, preconceito, porque as crianças são uhum. sensíveis a isso. Então, de É. repente, tem um menino que também detesta aquilo ou não se entrega. Então, eu acho que também tinha um lado na escola de famílias, dentro de uma escola Waldorf, que era não só trilhar o caminho da parentalidade, mas poder reconhecer-se como um parceiro colaborador a partir de uma relação de confiança com os professores da escola. Uhum. Essa pedagogia talvez outras possam acontecer diferente, mas essa pedagogia, ela realmente só acontece numa comunidade educadora. Quer dizer, pais e professores, famílias e agentes, né, da instituição de ensino têm que se dar as mãos, têm que Exato. atuar dentro de uma atmosfera de confiança como colaboradores mútuos. Um precisa do outro. E o que eles Exato. têm em comum é o bem-estar da criança, né? Isso é muito inovador, né? O Steiner, eu fico às vezes falando que o Steiner fez um design social, né? Ana? Ele Exato. fez de uma maneira que é tão inovador, que às vezes até hoje nem a gente entende exatamente, né, como é que foi feito esse design. Mas o fato é que o Michael, no seu comprometimento de autodesenvolvimento pelos meus filhos, a Ana Paula, pelo comprometimento com os filhos dela, no seu autodesenvolvimento, realmente se tornam coautores de uma pedagogia, né? Exato. Sim, é isso mesmo. E É, melhor quando isso pode ser trabalhado na intimidade da escola, né? Como uma trama que se urde junto, né? isso. Então, e os filhos ficam felizes quando pais e professores se entendem. Nossa, Muitas vezes a atmosfera da classe está minada por conta de preconceitos ou ressentimentos ou coisas que professores e pais guardam uns em relação aos outros. E é uma perfeito. pena, é uma lástima isso, né? Então seria muito, muito importante que a gente também buscasse não apenas o próprio caminho de uma parentalidade que reflete, que procura ser exercida com consciência, né, e procura dar o melhor de si, mas também fazê-lo numa relação paritária, equilibrada, de respeito mútuo, junto com o professor, que é um tutor que está no lugar do pai e da mãe por um bom tempo do dia da criança, Muito, né? né? Hoje em dia, muito, né? Ana, como é na prática, esses momentos tão sensíveis, eu diria, de um espelho visceral, que ao olhar para minha filha, para o meu filho, eu acabo vendo em mim, através desse espelho, coisas que eu nem conhecia em mim mesmo, em Uhum. primeiro lugar, porque era inconsciente para mim, e Exato. coisas que eu não estou gostando de ver, porque é complicado que eu acabo de observar. Uhum. E aí, como é que é a tua experiência nessa prática? As pessoas, os pais, as mães conseguem entrar nessa ferida ou nessa sombra e conseguem ir iluminando isso? Então, você sabe que um dos desdobramentos dessa escola de famílias é que a gente foi entendendo que precisava formar líderes para, né, novas escolas de família. Aí surgiu o COPA, né, Uhum, Comunidades Parentais. Ele surgiu como formação de líderes, mas já está sendo reestruturado. Primeiro que eu compreendi que não é formar, a gente dá fundamentação e referências de práticas. Quem forma é a vida, são os sim, filhos, aqueles de quem a gente se ocupa, né? Eles que nos formam. Mas, enfim, estou dizendo isso porque dentro dos cursos que a gente começou a disponibilizar, um deles é exatamente sobre isso, sobre acolher a uhum, criança interior. Então, no uhum. fundo, chegar até o momento desse reconhecimento de onde é que isso pega em mim, não é tão difícil. Muitas pessoas chegam até aí. O mais difícil é a cura mesmo disso. É, Como é que imagino. eu desenrolo, né, esse novelo, como é que eu desfaço Uhum. esses nós?
porque isso muitas vezes nos remete, de fato, a traumas de desenvolvimento. Às vezes, a traumas transgeracionais. Hoje, isso é um conceito bem estabelecido, né? Isso. Uhum. Tem uma imagem que eu até recebi do Instagram, ela é animada, mas eu printei a tela, vou tentar descrever para vocês. Tem uma Uhum. mulher velha, né, que coloca o fardo que ela trazia na cabeça da mulher mais nova, que possivelmente é sua filha, que tira o fardo da cabeça e coloca na cabeça da mulher que vem depois dela. E essa, de Amém. repente, ao invés de delegar, né, esse fardo para que vem depois, põe na cabeça da filha pequena uma coroa. Uhum. Então, é assim. Em É, algum momento, alguém nessa nesse fio da vida, né, através das gerações, consegue parar e, ao invés de perpetuar esse padrão, olhar para si, elaborar isso e buscar a cura. Essa cura ela virá de intervenções terapêuticas, né? Esse curso que a gente fez do acolhimento da criança interior, a gente foi buscando dosar justamente entre a compreensão de onde é que estas coisas vêm e chegando nesses lugares através de exercícios individuais e em grupo. E depois a gente também dá instrumentos que ajudam a fazer essa cura. No fundo, eles estão muito ligados a como é que a gente pode revisitar essa criança, porque ela existe dentro de nós. claro, Criança que ficou estancada no seu desenvolvimento emocional e ferida, às vezes mais de uma vez, em mais de um lugar, ela está guardada. claro. Às vezes ela está banida da nossa consciência, Uhum. mas ela Uhum. está refugiada em águas profundas, né? Em algum Sim. salão ou masmorra, às vezes, do nosso castelo, não é Uhum. isso? Então, e há como a gente aprender a revisitá-la e a ser para ela aquilo que muitas vezes os educadores, né, que estiveram a cargo dela, não puderam, não souberam. E eu parto da premissa que fizeram o melhor que puderam, com aquilo Sim, que tinham, né? sim. Então, muitas vezes eles carregavam limitações, não apenas cognitivas, mas de uma sabedoria pedagógica mesmo. Uhum. Uhum. Então, com o melhor que eles fizeram, foi isso que se alcançou. E porque a gente também reconhece que há algo que pertence à história kármica, ao destino de cada um, e sabemos que os primeiros 21 anos fazem parte do que a gente chama de determinação kármica. Uhum. Então, muitas vezes, algo me vem através de um outro, mas me pertence, ele foi só agente do Exato. destino, Uhum. né? Então, aquilo é meu. Então, na medida em que eu consigo reconhecê-lo e admitir isso, e assumir responsabilidade por isso, eu saio daquele lugar que nunca vai me permitir mudar enquanto eu estiver nele, que é o da vítima. Exato. Quando eu fico na postura de vítima, Uhum. então eu também transfiro não só a responsabilidade para o outro ou para uma circunstância externa, alheia a mim mesmo, eu também transfiro o poder da mudança. Então é só Exato. quando eu assumo a responsabilidade que agora eu posso mudar. E Mas isso a o muito gente. curioso, Ah, só concluir não, isso, por o que é favor, muito por favor. curioso é que a mesma ferida que se instalou, muitas vezes me leva a desenvolver capacidades outras, que de outra forma E, talvez eu não tivesse desenvolvido. E e, essas capacidades se revelam ao longo do tempo como aquilo que me instrumenta como adulto a levar para aquela criança o que os pais dela não puderam dar. uhum. Então, o lindo é que a gente consegue fazer esse resgate consolando a criança, e existem muitas formas de fazê-lo, né? Incluindo a trabalhos através do que a gente chama do SE, do Psyche, da programação neurolinguística, tem técnicas de reimprint, que não vão Sim. mudar o fato histórico, mas mudam a relação de significado que foi Uhum. assumida implicitamente e que condicionou o seu agir desde então. Então, quando Sim. muda o significado que aquilo tinha em você e na sua criança, tem algo que magicamente se desdobra. Tem uma Uhum. força que ali ficou aprisionada e agora ela desponta e se torna disponível. Então, é como se o futuro transplantasse no passado qualidades e atributos que não estavam disponíveis.
E agora esse passado se torna mais íntegro, mais inteiro, não cindido, não ferido, e devolve em vitalidade, em força e integridade o que também falta ao futuro. Então há Perfeito. uma, sabe, há uma reintegração com aquilo que a gente deixou no tempo, né? Ana, tem um ponto de vista antroposófico que eu considero muito, muito lindo. Aliás, tem um vídeo seu, se não me engano, deve estar no YouTube, você falando sobre esse privilégio de ter sido escolhido pelos teus filhos, né? Sim. Então, eu vejo assim um encontro espiritual profundo de como que eu pude escolher o meu pai, a minha mãe, o melhor arranjo possível, o portal sagrado para eu chegar na Terra, e Aham. como que todas as características do meu pai, todas as características da minha mãe se tornam de fato instrumento kármico para mim. Sim. Então, na verdade, a escolha é minha, porque eu preciso de todos esses elementos positivos, negativos. Faço assim porque isso é mais complexo, né? Mas Sim. no nosso linguajar comum, positivos, negativos, tudo isso é importante para mim. Sim. Portanto, essa nossa história de culpabilizar a minha mãe, eu sou assim porque minha mãe sabe o que que é, doutor Ana Paula. É meu pai, se você conhecer, olha. Então, não, como é que eu faço para, de fato, assumir todas essas características que vieram de pai e mãe como necessidades de desenvolvimento para mim? Então, Sim. de um lado, isso, né? O ser humano encarnando, buscando o seu melhor portal, o melhor portal que dá. É. E de Melhor, outro de lado, uma outra perspectiva, que não é essa isso, quando a gente assume a encarnação, né? Na exato, verdade, o critério é a glória do seu ser espiritual, que muito por exato. vezes vai buscar justamente um sofrimento que, em sã consciência, humanamente, jamais procuraria se Jamais. expor a ele. E que na medida da biografia, na medida em que passa por esse sofrimento, enfrenta esse sofrimento, e se a coisa dá relativamente certo, agradece profundamente essa experiência. Profundamente. Sim. É. Tem E de outro tradições. lado, Desculpa, pode não, concluir. não, 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 e de outro lado, esse privilégio de se tornar pai ou mãe, porque ao ser este portal para esse ser que vem através de mim, mas não me pertence, né? Exato, não me... Ele me espelha tudo aquilo de novo que eu preciso ainda iluminar e que eu preciso. E se eu tenho um filho é de um jeito, se eu tenho dois vai ser de outro jeito, se eu tenho terceiro, quarto, oitavo, cada um dos meus 8 filhos vai Sim. espelhar coisas profundamente importantes para mim, né? Então, um É, encontro muito privilegiado, né? é. Eu diria até que tem tradições, eu aprendi isso há relativamente pouco tempo, de povos africanos que falam que todo ser humano nasce com um presente e uma ferida. Aham. E não raro, a solução da ferida, a cura da ferida, é o que se converte no presente que ele vai trazer ao mundo. Então, todos nós nascemos, né, com uma vamos dizer, predispostos a vivenciar alguma ferida importante, que talvez seja a forma que a ferida original vai tomar nessa história particular, Sim, né? sim, Porque sempre ela vai ter a ver com separação. Uma ferida sempre tem separação, né? As bordas se abrem, né? sim, Então, cria-se um abismo. E é desse abismo que se trata. Ele ali está materializado na ferida do corpo, mas a ferida, vamos dizer, é constitucional que a gente traz como ser humano para trilhar o nosso caminho é essa, é a da separação do reino da nossa origem e essência, a separação que às vezes a gente faz da gente mesmo, da natureza, dos outros. Então, o nosso caminho é o caminho de refazer, né? É, essas bordas juntas, né, para uhum, se tornar de novo inteiro, né? uhum. E quando É, a gente se torna, é o presente que a gente tem para dar para o mundo. É como a gente exato. faz. Essa intergeracionalidade, como que a gente pode, de fato, respeitá-la profundamente e, através desse respeito muito profundo, realmente inovar, né? Uhum. Porque tem uma imagem que me incomoda, essa imagem de uma superação completa de pai e mãe.
como se pai e mãe fosse algo de alguma forma negativo. Não é Uhum, negativo, é que são experiências kármicas mais profundas que me movem num lugar que normalmente eu nem tenho consciência, né, Ana? Então exige um aprofundamento e um trabalho mais sério do que normalmente se faz, né? sim, é, sim, com certeza. No fundo, eles oferecem para a gente uma base que nos eleva a algo maior, né? E a gente tem a esperança de poder fazer o mesmo, né, para os filhos, e que a coisa assim vá crescendo, porque no fundo é a mesma vida que nos informa, que nos atravessa, né? Uhum, Nós somos talvez momentos ou pontos, elos de uma grande cadeia, de uma grande trama de vida, né? Que nos uhum, atravessa. Então nós nos pertencemos uns aos outros. E é preciso que cada vez mais a gente seja para que os outros possam ser, mas eu só uhum, posso trabalhar em mim, né? Então, olhar assim com gratidão por tudo que eles fizeram e por tudo que a gente recebeu deles, né? E poder olhar para frente e tentar doar o nosso melhor. E Ana, o que você poderia dizer? Vamos pegar aqui uma situação que é muito comum. Por exemplo, um pai de um adolescente, uma mãe de um adolescente, em que esse adolescente acabou se envolvendo com coisas mais difíceis, coisas mais graves. Então, por exemplo, eu atendo um adolescente que tem, de 16 anos, tem um vício em pornografia. E ele Aham, está viciado em pornografia. E aconteceu, já está viciado. Ué. sim. E Aham, aí, pai e mãe chegam horrorizados para mim e falam: e aí? uhum. E agora? Que Então, agora já foi. A sim. prevenção já foi. O que que A prevenção faz? já foi, de fato. Então, o primeiro ponto, eu diria, é reconhecer qual é a funcionalidade desse vício na vida desse rapaz. Ele não se entrega a isso pelo mal que reside nisso, mas por algo que isso dá de bom para ele. Tem um trabalho do Ron Dunselman, né, que escreve sobre os vícios. Na verdade, ele está falando dos vícios de substância, as Uhum, adicções, né, as dependências químicas, mas o princípio a gente pode extrapolar para qualquer tipo de vício. Comportamentos, né, compulsivos, pode ser sexo, compras, apostas, pornografia, pode ser qualquer coisa, né? uhum. Mas ele chama esse trabalho de In the Place of the Self, no lugar do eu. Interessante, uau. Então, no nosso desenvolvimento, quando fica uma lacuna de uma capacidade do próprio eu, que nos deveria nos permitir uma relação com o mundo satisfatória, e isso não acontece, a gente procura algo que substitua o que essa capacidade, agora Uhum, não desenvolvida, não nos pode dar. Então, é uhum. mais fácil eu buscar um ansiolítico do que desenvolver a calma interior, porque eu não aprendi a fazer Perfeito. isso, Uhum, né? Então, às vezes é mais fácil buscar essa pornografia como uma forma de estimulação de alguma coisa que uhum, eu não obtive. Não sei, depende do papel que isso ocupa, uhum, qual é o vazio que isso está ocupando, né? Qual é a intenção positiva por detrás do comportamento? uhum, Só quando eu compreender isso e encontrar junto a ele a possibilidade de agregar outras formas de desenvolver e sanar a necessidade que legitimamente busca ser atendida, só que de uma forma transviada, é que ele pode sair efetivamente disso, num perfeito. trabalho de reconstrução, né? Uhum, Então, todo comportamento ele sempre tem uma intenção positiva. uhum, Os vícios nada mais são do que virtudes transviadas, ou uhum, virtudes que não chegaram a ser desenvolvidas, né? uhum, Então, o que eu não cheguei a desenvolver como uma virtude do eu, acaba procurando no mundo algo na forma de um vício. uhum. Só que num eu fico numa relação de dependência e no outro eu me emancipo. Num fundamenta a minha autonomia e liberdade, o outro me leva à perda da liberdade. Então, primeiro Perfeito. compreender isso. Qual é o lugar que isso ocupa na vida e na história desse menino? Qual é o É, vazio que está, né? uhum. Muito legal, muito bom, Ana. Nossa, eu imagino que as pessoas têm muitas perguntas, mas vou aproveitar a tua presença, Ana, para você, se você tem como passar, pode passar para mim depois, se puder, o Aham. contato dessas iniciativas. Essas iniciativas que você mencionou, elas são públicas? Elas são de uma instituição privada? Tem como entrar em contato com isso? Como que funciona? Então, primeiro,
de onde tudo partiu, né? A própria escola de famílias, que embora seja presencialmente abrigada nas instalações da Escola Rudolf Steiner, de São Paulo, ela também funciona num regime híbrido. Então, qualquer pessoa de outro lugar pode participar Ai, que online. bom. Acontece Olha. às sextas-feiras, das 7h45 às 9 da manhã. A gente Uhum. abre a sala às 7h30 e as pessoas podem ir chegando, às 7h45 a gente começa. Como é que faz para Uhum. participar? Escreva um e-mail para comissão escola de famílias, tudo junto, Uhum. @gmail.com. Comissão sem o tio. Depois eu te Uhum. mando também por escrito, para você Bom. ter essas coisas todas. Escreva um e-mail para lá e fala que você quer participar. Diga se você pode ir presencial, se você mora em São Bom. Paulo e pode atender nesse horário, ou se não pode, que você precisa do link para entrar online. Você vai preencher um formulário de cadastramento e vai ser incluído no mailing, vai receber os conteúdos, vai receber o link e pode participar, tá? Então, toda sexta-feira. Isso acontece numa base semanal. Que Tem legal. os cursos do Copa. Nós demos Uhum. recentemente uma imersão em Bragança Paulista, justamente sobre ressignificar limites. E como é que a Ai, que gente bom. pode aprender a estabelecer limites claros, sem partir para o autoritarismo e nem cair em permissividade? Como é que a gente chega no Perfeito. equilíbrio? Como é que a gente educa para a liberdade e a autonomia, né, os filhos, mas partindo do amor? Como é que pôr esse amor em prática, de uma Uhum. maneira iluminada e concreta? Né? Uhum. Nada porque consciente e Uhum. concreto porque, né, expresso em atos, em ações, Uhum. em gestos, no cotidiano. E aí a gente não só compreende, mas a gente olha onde é que a gente tem travas e impedimentos, né, para esse estabelecimento de limites, que existem, e como é que a gente pode saná-los? E o que que nos habilita a fazer isso, tanto quanto se trata de estabelecer a consequência que faz sentido e como se portar, né, para encaminhar uma reparação, quando se trata disso, ou como é que a Uhum. gente motiva. A gente, em geral, tem que motivar para aquilo que a gente quer ou acha que eles devem fazer para o bem deles e eles não fazem, né? Aí precisa de motivação. Então, está Uhum. procrastinando, não estuda, não vai para a prova, Ei. vai tomar bomba. Então, nesse caso, como é que eu aprendo a motivar, né? Uhum. E de outro, para as coisas feitas, mas de uma forma inadequada, no contexto em que foram inseridas, né? Então, como é que eu ensino a transformar isso, reparo e ele readquire a sua, né, seu prumo, sua dignidade original. Então, Uhum. a gente fez esse trabalho. Então, tem cursos assim, vamos estruturar para o ano que vem, tem o calendário da fundamentação, que é contínuo, são imersões que se seguem, passando pelos vários períodos da biografia humana e a postura do educador. E aí a gente vai fazendo exercícios da observação, do pensar fenomenológico, de todas essas capacidades que a gente citou que são necessárias ao longo do percurso. Então, esse é um Perfeito. contínuo. Eu vou mandar para vocês depois. Ah, legal. E vocês podem entrar na página que descreve os cursos, e aí vocês aguardem as próximas datas. Para 2026, vamos lançar a nova turma. E tem Que cursos legal. avulsos, como esse, Ressignificando Limites, o curso da criança interior, enfim, tem módulos avulsos e tem esses que vão constituir um projeto um pouco maior. Tem o MOVE, vocês podem acompanhar, nós vamos ter agora em setembro, inclusive, a Semana de Educação Humanizada, humanizadora, Hum. e essa vai ser a nossa quinta ou sexta semana. O MOVE, ele se ocupa da conscientização e da promoção de políticas públicas para uma educação mais humanizada e humanizadora, né? Hum. Também mando o link para você do site, dos conteúdos que a gente tem e dos movimentos e dos eventos que a gente promove. E tem esse hub de inovação social, do qual sou uma colaboradora, né? Não sou eu que carrego esse impulso, esse é um impulso que nasceu com a Adriana Gilbran, mas estou dentro da rede de colaboradores e que quer justamente instituir a cultura da parentalidade na pauta aí do debate público e conscientizar e promover cada vez mais esse cultivo, esse reconhecimento dessa necessidade e das práticas que podem justamente ajudar isso a se tornar uma realidade. Nossa, genial. Então tem. Nossa, ótimo.
Que tá? legal, Ana. Eu vou te mandar os links todos, e aí você pode Pronto, eu postar para as disponibilizo aqui as pessoas, pessoas. Ótimo, muito bom. tá bom? Doutora Ana Paula, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que Muito agradeço. obrigado pela generosidade sempre. Nossa, eu fico realmente emocionado e te agradeço muito porque nós tenho certeza que essa comunidade aqui vai se beneficiar muito dessas suas palavras. A minha sugestão, gente, inclusive, é que vocês reassistam, porque se você prestar atenção, realmente tudo que a doutora Ana Paula trouxe é de muita valia, é muito precioso, né? Então, muito obrigado, Ana Paula. Por favor, me manda os links, eu disponibilizo para as pessoas. Eu mesmo quero conhecer. Uhum. E Mande sim. parte disso eu não conhecia, e que coisa legal, muito bom. Te Uhum. agradeço muito, Estou sabendo gratidão. que vocês estão aí em Campinas agora com o nascimento de uma nova escola de pais, né? Uma escola de É, famílias aí na Veredas. E tem exato. nossa, hein, da nossa formação aí, Então, no grupo organizador. Então, estou muito feliz que o trabalho está indo adiante, a semeadura continua, isso. né? Aliás, é Eu que uma boa agradeço. ideia. Eu vou inclusive tentar pegar esse link também aqui da Veredas para colocar para as pessoas. Boa ideia. Tá Muito bom? bom. Muito Então, bom. querido, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela amizade, pelo carinho e seguimos juntos aí. Eu que agradeço. Um grande abraço. Tudo de bom, Ana. Muito Boa obrigada. semana, bom ano. Até. Até. Tchau. Para Queridos todos e os queridas, um grande, grande abraço, gente. Por favor, fiquem à vontade de olhar, assistir essa live com calma. Se você acha que é interessante, foi muito linda, muito bonita, muito rica, né? Espalha para quem você acha que pode se beneficiar. Um grande, grande abraço. Até. Tchau.